Oi, eu sou a Vivi Remédios e vou apresentar para vocês a segunda temporada do IAP Entrevista. Gente, estamos de volta no segundo capítulo, né, com a nossa convidada, a Rose, né, Rose? Estava falando sobre memórias afetivas, sobre essas lembranças boas que você teve, né, da sua infância. E falando sobre isso, Rose, você tem alguma história assim de algum personagem, de alguma coisa curiosa lá do Penha? Uma figura muito engraçada do Penha, que é amado por todos, era o Seu Uriroca. O Seu Uriroca era uma pessoa que tinha na época, o meu sogro, que hoje é falecido, o Seu Manuel, que era muito conhecido no bairro, ele tinha uma vitrola, só ele que tinha essa vitrola. Então, ele gostava de promover os bailes na casa dele, o Seu Uriroca. Então, era uma pessoa muito alegre, muito divertida, e nós fazíamos os bailes na casa do Seu Uriroca. Então, o que você tinha que levar? Você tinha que levar uma pilha, porque como antigamente era muito caro pilha, né? Todo mundo tinha uma vida muito humilde, então ele sempre preparava alguma coisa pra gente e a gente passava na casa na época que não era meu sogro ainda, eu era menina, né? Não conhecia o Alessandro ainda, mas o Alessandro ia, levava a vitrola que ele tinha e todo mundo levava uma pilha e chegava lá e a gente tinha o baile. Então era uma farra, a gente lembra muito do Marco, que é um primo meu, que é uma figura muito engraçada no jeito dele dançar, sabe? Porque era o mesmo passo todas as músicas. Então a gente nunca esquecia do Marco do baile. Então assim, o Seu Uriroca foi uma figura que ele embalou muito da nossa ele faz parte da nossa lembrança, né? Com os bailes que ele proporcionava lá. E Rose, essa questão que você está falando da memória, né, da tradição dos seus pais, eu vi que você fala muito com brilho assim no olhar. O seu pai, que tinha essa questão da casa de farinha, era dele ali, onde você tem a sua casa de farinha hoje? Como que foi essa história? Então, o papai, quando ele começou a trabalhar, ele trabalhava com o tio dele. Com o tio, e aí ele fazia a farinha, eles usavam a casa de farinha, a meia, né, que fazia. Sei. Eles pegavam, fazia e dava a meia farinha. Depois de uns anos, graças a Deus, o papai sempre foi um homem muito digno, muito trabalhador, muito esforçado. E ele, graças a Deus, conseguiu fazer a casa de farinha dele. E ele trabalhou muitos anos. A família, os irmãos, conseguiram trabalhar muitos anos na casa de farinha do papai. Eu tive a oportunidade de trabalhar na casa de farinha do papai, né? Eu morava em São José e o papai tinha sonho que eu voltasse para resgatar essa história. Hoje nós temos a nossa casa de farinha, então nós fizemos a nossa casa de farinha, hoje nós recebemos o turismo lá na casa de farinha, nós temos agregado à casa de farinha o nosso café na roça, né, que fazemos produtos típicos como bolo de mandioca, cuscuz de tapioca, temos o nosso café com rapadura, então a gente tem um ambiente bem roça, bolo de fubá com goiabada, e eu faço também a paçoca caiçara, que é uma tradição nossa, né? Que é uma coisa que eu resgatei porque é uma memória afetiva da mamãe. Uma delícia, café com paçoca, né? Café com paçoca é uma coisa maravilhosa e é uma coisa que a mamãe fazia. E tradicional mesmo. A paçoca mesmo, Rose, eu gostava da banana verde mesmo, óleo e sal. Essa é a minha paçoca da Ponta Negra. Então, essa é a paçoca paçoca de banana, né? Tem a paçoca de banana, que tem a paçoca de banana da terra, que faz parte da nossa cultura aqui também, que é uma paçoca deliciosa. E tem a paçoca caiçara. A sua é diferente com farinha? Então, tem essa paçoca de banana, que você está falando assim, que a gente faz também, que é uma delícia, que é a paçoca de banana da terra com bacon. É uma delícia também. É uma delícia, é maravilhosa. E tem a paçoca caiçara, que é a paçoca que a mamãe fazia no pilão, que a minha tia fazia, que a mamãe fazia. E como que era? Você lembra? Tem essa lembrança? Essa lembrança não me sai da minha memória. Tanto é que depois faz um ano, né, que eu perdi a mamãe. Né, que Deus recolheu a mamãe. Então, uma maneira de eu trazer a mamãe para o café,
uma maneira de eu trazer a mamãe para a história e ela tá ali todos os dias comigo, foi fazer a paçoca de amendoim no pilão, que é o amendoim torrado. Elas torravam o amendoim, colocavam o amendoim no pilão e aí acrescenta a rapadura, o açúcar mascavo, pitadinha de sal, um pouquinho de açúcar branco e a farinha de mandioca. Meu Deus! Isso exala um perfume, um cheiro, que se eu fechar os olhos, eu me vejo correndo em volta da mamãe com a minha tia Malvina, que é uma mulher incrível, que Deus também já recolheu. Uma memória bonita. Mas o cheiro delas ali. Então era 2 mãos, era uma paçoca feita a 2 mãos. Tac, 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 tac. Sabe? E aquele perfume exalando, aí aquele sabor que você põe na boca. Hoje eu faço questão de socar essa paçoca quando a galera chega, porque eles falam, nossa, que cheiro é esse? Eu falo, esse é o cheiro da mamãe, esse é o cheiro da minha tia Malvina. Ai, que legal. Esse é o cheiro da história. Que bonito. Então a mamãe fazia para o papai levar para a roça, né? Porque é uma comida forte, ele comia com banana, comia no intervalo do café da manhã, né? Comia no café da manhã, no intervalo de depois do almoço, antes de voltar para casa. Então os homens levavam a paçoca, levava para caça, levava para a roça. Então é um produto maravilhoso. Que bonita história, Rose. Eu vi que você fala com muito carinho, assim, né, da mamãe, do papai. É até bonito, que eu chamo assim também, né? As pessoas tomam até um susto com esse jeito da gente, né? Porque todo mundo fala mãe, pai, aí a gente fala mamãe, papai. Parece criança chamando, né? Mas é uma forma afetiva, assim. Você falou muito sobre as suas memórias, sobre como você era criança, falou de tudo um pouco, né, dessa sua relação com essa comunidade, com esse seu bairro onde você nasceu, né? E vive até hoje. Mas assim, eu queria que você, de tudo já que você falou, com muito carinho e saudade, mas uma que você tem assim, uma saudade mesmo, assim, que te fez, que você sempre lembra assim, de uma coisa que aconteceu da criança, ou até de recente mesmo, de alguma história, de alguma coisa assim, você lembra assim, com muita saudade. Então, hoje o que eu lembro com muita, muita saudade são as coisas que eu vivi com a mamãe, né? Porque a mamãe sempre foi uma mãe muito boa, muito amorosa. Então, assim, as lembranças que eu tenho, assim, de Natal, né? Com a família reunida. Então, a mamãe preparando aqueles frangos assados, com a minha tia Malvina. Então, assim, uma coisa que eu tenho muita saudade é das festas que a gente fazia em família. Né? Que a mamãe gostava muito de preparar as coisas, sempre junto com a minha tia Malvina, minha tia Arminda. Então as mulheres ali do bairro. Então o que eu sinto muita saudade é daquela semana que antecedia a festa. Porque pra gente que morava na roça, então ter uma festa no bairro era um evento extraordinário. Então a reunião, a coxia das mulheres, preparando aquilo, sabe? A mamãe já preparando a roupa que a gente ia, sempre com tudo muito cuidado, com muito amor. Eu tenho muita saudade disso. Das mulheres reunidas, daquela união que hoje você não vê mais, né? Então, toda vez que eu lembro da mamãe, que eu tô ali naquele pilão fazendo a paçoca, eu sinto o cheiro dela, eu sinto a falta daquele entorno das mulheres junto, na casa de farinha, né? Raspando aquela mandioca, todas aquelas mulheres reunidas. Aí sempre uma levava um tutu de feijão, uma levava uma paçoca, uma levava uma farofa. Então, eu tá ali junto com ela, de pessoas que já não estão mais entre a gente. Essa é a minha saudade. Esse bate fundo, amiga. Mas eu sei que ela tá num bom lugar. Que ela tá feliz, que ela tá vendo isso e que ela fez o papel dela soberanamente, maravilhosamente. E você está dando continuidade, né? O seu filho. Eu gostaria muitíssimo de agradecer, tá? Por estar aqui hoje. E para dizer que está sendo muito prazeroso. Eu queria agradecer a Rose
pela presença dela, pela entrevista dela, pela história dela. E a gente encerra aqui